Robson, este Luiz. E hoje nós vamos gravar mais um episódio do podcast da Casa Nossa, Casa Cast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Pedro Ernesto e Atores Desesperados, de autoria desse senhor aqui. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Cara, eu só quero falar que eu estou muito feliz porque eu realizei um dos meus sonhos, que era escrever um livro, e pessoas pararam para ler, então estou impressionado. Eu não cheguei a ter isso aí, mas legal. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer aquela pergunta clássica. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é se você tivesse que escolher 5 pessoas em um lugar para se encontrar, qualquer pessoa de qualquer universo, pode ser fantástico, pode ser de outros tempos, Pode ser outros autores. pode ser outros autores, pode ser 5 pessoas assim para. pode ser numa praia, pode ser num bar, pode ser. Eu gostaria de ter os bares. Os bares que assim, não, aquela mesa, bar de mesa de plástico. Clássico, Assim, amarelo, eu gostaria de sentar para conversar, cara. Assim, deixa eu pensar em um autor. Eu acho que o Douglas Adams aí, cara. Acho que o Douglas Adams é uma grande referência que eu tenho. Tem até uma tatuagem aqui da baleia, né? Do vaso de tulipa. Que a baleia, que dependendo do ponto de vista, pode ser um golfinho, pode ser uma piaba. Cada um classifica do jeito que bem entende. Mas o Douglas Adams, acho que é um cara que eu trocaria uma ideia legal, assim, cara. Eu acho que eu gostaria muito de conversar com ele. Outro cara que eu não tive oportunidade, infelizmente, mas eu gostaria de conversar, até porque era mais dentro da minha área de formação de história, seria o Sérgio Buarque de Holanda, né? É o pai do famoso Chico Buarque, né? Que as pessoas conhecem. O Chico Buarque é maravilhoso, é um menino cheiroso, grande músico, mas o pai dele é um cara que evolucionou na historiografia brasileira, né? Então, é o cara que adotou. Não sei se ele foi o primeiro, mas foi o cara que popularizou a ideia da história do Brasil, começando com a história dos povos nativos, né, etc. Então, é um cara que eu acho que eu ficaria bem feliz tomando um rabo de galo, conversando com ele nos barzinhos, assim. Acho que ia ser legal. E mais 3, cara? Putz, agora eu vou ficar devendo uns 3 aí. Quem mais eu poderia conversar? Gandalf. Cara, é verdade, por esse lado, o Gandalf. Pode ser personagens fantásticos também. Tá aí, Gandalf. Dos hobbits lá, eu acho que conversando com o Bilbo. O Bilbo é foda. Eu acho que eu trocaria uma ideia legal com ele. Tomar um chá com os biscoitos lá. Deixa eu ver. Acho que por enquanto é isso. Né? Tá bom, lembrar de mais 2 aí, pô. Isso aí. Isso aí. Então, já que a gente já conheceu um pouco melhor você e tal, a gente queria conhecer melhor a sua obra, né? Eu queria saber o que foi que te deu um insight, assim, para você começar a escrever sobre... Você escreveu sobre o Pedro Ernesto e Atores Desesperados, né? E mais especificamente na era feudal, assim, né? O que te deu esse... Então, cara, quando eu estava na época da faculdade, morava lá no República com 6 pessoas, eu tinha uma ideia de escrever, e estava tendo lá medievalismo, tudo, eu ficava encantado com aquilo. Eu falei, não, eu quero escrever uma história de fantasia, né? História medieval, tudo, só que não, na época eu minto, na época eu não queria escrever fantasia, não, eu queria escrever algo meio que sério. Né? Só que aí depois, conforme eu fui escrevendo, eu vi que... Mas na ficção também. Não, era dentro da academia, assim, eu queria fazer tipo um romance histórico. Né? Sem ser de fantasia, não ter magia, não ter nada. Só que daí, conforme eu fui escrevendo, fui relendo, assim, eu observei que não, se eu levar isso aqui muito a sério, vai ficar chato. Aí eu não sou um cara muito sério, né? Aí depois foi evoluindo para essa ideia de dar uma pegada mais humorística, né? Porque se eu não me levar a sério, logo o cara que vai ler não vai levar aquilo a sério. Então, dados e tudo. Só que no começo, até o nome era diferente, né? O nome era A Última Cruzada. Era a Última Aventura do Cruzado Virgem. Ele ia colocar até umas coisas bem moralistas, assim, que ele ia para a última cruzada, defender o reino, tudo, toda aquela baboseira aí meio patriótica. Virgem puro. A ideia era um cara que não se entregou a nenhum tipo de pecado, um cara que se deu tudo em função de um código moral. Só que eu comecei a ler assim, falei, puta, tá indo um caminho que não tá legal, né? Não tá interessante. Aí depois
veio, tanto é que o nome dele era Pedro Carvalho, não tinha nada a ver, cara. O Ernesto ele virou depois. O Ernesto quando quis colocar uma coisa mais política, e assim, né, tudo na vida é político. Então, eu, como professor de história, minha obra também é uma obra política. Eu posso não falar ali abertamente de revoluções, nada, mas se você pegar e começar a ler ali, você vê que tem uma metáforas que falam de movimentos históricos, tem personagens da Pedro Ernesto, né? Talvez não é à toa que chama Ernesto, né? Mas bigode, então bigode foi para fazer uma graça, né? E aí aí eu já falei, não quero mais fazer algo tão sério assim, né? Eu, não, quero fazer que tem uma pegada. E eu lembro que na época eu comecei a reler o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma coisa que explodiu na cabeça, cara. Caralho, eu quero escrever algo assim, né? Toda aquela metalinguagem, aquela coisa do ser humano ser pequeno demais, existir um universo com coisas que não cabem na nossa cabeça, e às vezes uma coisa que acontece lá em outro universo reflete aqui. Então, eu falei, eu quero eu quero trazer essa pegada e colocar no Pedro Ernesto, que nesse pequeno universo dele. Aí, tanto é que começa com uma briga entre um gato e uma baleia, né? Que acaba interferindo ali no mundo deles. E eu acho que aí, quando eu coloquei uma pegada mais engraçadinha assim, eu falei, agora eu tô gostando pra caralho de escrever. Agora eu tô saindo. Eu lembro que eu estava lá trabalhando, né? Na escola, tudo, às vezes pensava uma coisa, marcava no celular, cara, isso aqui, legal, vou colocar na história. Aí eu fui relendo várias vezes, né? Porque uma preocupação que eu tinha é de, por exemplo, terminar a história e o começo não falar do final. Eu falo, puta, mas o começo não tem nada a ver com o final, né? Aí eu pegava e relia de novo. Então, eu reli várias vezes. E foram processos aí que, pô, a faculdade foi em 2009. Tudo bem que eu não fiquei escrevendo esse tempo todo, né? Mas quando eu peguei aquele filme, foi na época da pandemia ali. Eu estava até estudando pixel art, estava até fazendo uns desenhos em pixel art, eu criei o Permanece ali. E aí eu fui uns 2, 3 anos, acho, até mais. Mas eu gostei quando eu peguei eu consegui colocar essa pegada no humor. O que é o Dunga, o que é o Magoria era sério. A gente um gano. Eu quero fazer um gano. Por que eu vou fazer um gano? Né? Eu vou fazer uma diferença, vou fazer um caos. Eu conheci um mago chamado Cláudio. Com todo respeito, se você é Cláudio, com todo respeito, mas um mago chamado Cláudio é um quebra de expectativa. Sou um poderoso mago, que sou Cláudio. E aí, quando o cara começa a ler e já tem isso, ele fala, não, essa obra aqui não é um Senhor dos Anéis. Porque se o cara for esperando o Senhor dos Anéis, ele vai quebrar a cara, ele vai se decepcionar, vai falar que é uma merda. Mas se você quebra já a expectativa dele no começo, aí o cara fala, não, isso aqui é um livro de humor, eu vou ler e eu vou saber o que eu vou encontrar aqui. Então, de certa forma, ele não foi enganado. Se você chegou até o final, porque você quis. Se divertiu. Então, essas pequenas quebras de paradigma. Então, é algo que surgiu como sério lá na frente, continuou político, né? Porque toda obra política, eu faço questão de falar que todo ato político, né? Eu não gosto dessa coisa, sabe? Porque isso é político. Político está em tudo, meu querido. Então, desculpe. Né? A vida é assim. E aí eu consegui colocar essa linguagem que eu gosto, do humor. Aí eu olhei assim no final e falei, isso aqui é legal, isso aqui eu consigo publicar. Porque eu escrevi várias coisas assim que eu, com o passar do tempo, pô, isso aqui não me importa, cara. Eu vou deixar escondido na minha gaveta aqui, porque... Mas eu fiquei realmente feliz. Eu abri até uma live, pra você ter uma ideia, eu abri uma live quando eu terminei o Pedro Ernesto, tanta felicidade que eu tava, né? E eu sou um cara que sou muito crítico em relação às coisas que eu faço, né? Eu sempre olho 5 minutos depois e falo, isso aqui tá legal. Então eu tive que lutar contra isso também. Essa discussão marcepice. Isso é como se fosse o que se salvou dentro daquela cesta de criatividade ali, um monte de coisa foi jogada fora, ele é o cara que escapou ali. Legal que o livro é muito leve, né, de ser lido, assim. Como você falou, tipo, começou super sério, tava super adaptando. E, meu, quando você pega pra ler, tipo, eu já te conhecia, mas foi assim, literalmente, eu li o prólogo, esse aqui foi feito por Luiz. Então, assim, tipo, tem as piadinhas, tipo, os momentos certos, entendeu? Sabe, os personagens têm os sarcasmos deles, assim, esse é o professor Luiz. E, tipo, no primeiro ano fundamental, primeiro ano, não sei quando foi começar, Foi 7º ano, eu acho que 7º ano, né? eu aluno aqui, ó. Sobrevivente. Primeira aula do professor Luiz, assim, foi sobre feudalismo. Ele
ele já tinha um personagem, que não lembro mais o nome do O personagem. Pepe, Era um nome assim. Chirpino, Pepita. Tipo, e ele foi contando a história do Pepe e falando um pouco sobre o feudalismo, assim, tipo, sabe? O Legal. Pepe tem a Pepita, e tem não sei o quê, eles dividem tal pão pra comer tal dia, porque nos outros dias não tinha porquê, não tinha como eles sair porque eles não tinham liberdade, não sei o quê. Tipo, ele foi ensinando o feudalismo através do Pepe, entendeu? Aí quando eu vi o Pedro Ernesto, eu vi, tipo, o Guimba, foi o professor que fez. Porque assim, cara, trabalhar no feudalismo é um negócio que é chato. Na sala de aula, sempre entre 7 anos, vai ter 13 anos de idade. Os moleques não vão ter sua atenção. Então, eu criei lá um camponês, aí a família dele, né? Aí tudo que ele produzia, ele pagava um impostinho. Tinha um padre lá também que vinha tomava imposto. E quando você vê que a molecada tá dando risada, porque tem gente que se incomoda, né? O cara tá dando risada, não tá levando a sério. Não, pô, se ele tá dando risada, porque de certa forma que ele atingiu ele. Então, tanto é que marcou 10 anos depois, né? O cara lembra dessa história até hoje. Então, isso é legal. Eu fico muito satisfeito com isso também, cara. Isso mostra que ser professor é muito gratificante, apesar de pesado, né? Então, Queria fazer uma pergunta, né? É interessante, porque eu comecei a ler, eu não sabia muito o que esperar. Eu falei, não, cara, influência aqui de Douglas Adams, de Senhor dos Anéis e tal. E aí você falando, pô, o primeiro autor que você falou, né? Tipo, o Douglas Adams seria um cara que eu gostaria de encontrar, assim, e depois você falou da questão da política. Como que você vê essa relação entre o humor e a política? pô, relação. Então, assim, até. Ou com a educação, pode fazer a sua visão mais geral, assim, sobre também. Assim, cara, eu gosto bastante de falar de política. Inclusive, o humor é um jeito de você fazer política. Até quando o humorista fala que não, você está lacrando, você está não sei o quê. Se você se coloca como isento, você já está tomando lado, você já tá sendo político. E essas críticas políticas que vêm através do humor, elas vêm mais sutis. Então, o cara, ele pode ler lá toda a historinha lá do Pedro Ernesto, do Guimba, do Cláudio. Ele pode ter lido lá. É diferente de você ler o manifesto do Partido Comunista. O manifesto do Partido Comunista você vai matar o cara não vai ler, não vai entender nada. Eu li na faculdade, li 2 vezes depois, não entendi nada, porque é difícil. Isso é um livro que você tem que sentar e ler várias vezes. Só que se você trespaça aqui e coloca um humor, aí você deixa a coisa mais leve. E o importante é o cara entender a mensagem. Então, eu acho que o humor tem esse poder de você trabalhar política através de piadas, mas você vai meio que conscientizando as pessoas, talvez fazendo ela pensar. Então, eu faço muito isso no livro, quando eu faço pausas para falar coisas, como se fosse conversando, né? Como se fosse uma quebra de parede, né? Porque na primeira versão do PDNS não tinha essa quebra de parede. Aí depois eu falei, não, mas e se eu conversando com o leitor? Se tivesse alguém aqui realmente lendo e a gente pudesse estabelecer um diálogo. Então, eu faço isso algumas vezes durante a narrativa. Então, que de certa forma é uma maneira também de você fazer o cara pensar. Você induz o cara a pensar. Então, o cara pode parar ali um pouquinho e pensar, né? O que será que ele quis dizer nesse momento. Então, eu acho que ele é um livro leve, que você falou. Acho que 2 idas ao banheiro você já consegue terminar dele. Acho que você não precisa mais do que isso. Mas ele tem essa carga política assim, dentro dele. Eu tentei fazer de algo mais do humor, mais cotidiano, para tentar deixar mais leve. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Posso ter enrolado. É legal, tipo, essas pausas que você falou que realmente trazem pontos de reflexão interessantes, né? Tipo, o que mais me pegou foi a reflexão sobre liberdade que cada um deles tinha. Né? Tipo, o Ernest tinha uma visão totalmente diferente de liberdade que o Guimba tinha, né? Já que o Guimba nasceu naquela terra e está preso naquela terra desde sempre, sabe? Aí o filho dele fugiu, eu não vou falar, né? Porra, falei isso. É uma história paralela. Os filhos de ninguém vai chega aí. Mas é isso, tipo, cada um deles tinha uma reflexão sobre liberdade diferente, né? O BDNS, tipo, a liberdade era tomar um cafezinho ali, vendo o sol se pôr, não sei o quê. Enquanto o Guimba era finalmente sair daquela terra que ele viu desde sempre como um pouco da almofada. Então, aí está a questão que a gente fala. Aí é para ser trabalhada a questão das classes sociais, né? Liberdade, por que liberdade? Ninguém sabe explicar o que é liberdade, porque é uma coisa que é relativa. O PLNS, ele é um obra, né? Pode ser de uma nobreza falida, mas ele é um cara que eu coloco a todo momento ali que ele é um privilegiado. Então, ele não consegue
enxergar a vida sem ser do ponto de vista de um privilegiado. Tanto é que quando o Cláudio fala, ó, que estou fudido por causa disso, disso, daquilo, o Pedro fala, não consigo enxergar isso. Mas por quê? Porque a sua vida foi uma vida de... Ali você estava no estrado mais alto sempre, então você nunca vai ter, sempre vai chegar à sociedade dos olhos de um camponês. É a mesma coisa, a gente pode sentar aqui e falar de políticas sociais que combatem a fome, mas quem passou fome sabe quanto dói. Né? Por exemplo, quando a gente fala de movimento negro na sala de aula, lógico que a gente sempre fala da importância do movimento negro, das lutas sociais, mas eu vou falar de racismo, sim, mas eu nunca sofri racismo, porque eu não sou um negro. Então, o negro, ele sabe falar com muito mais propriedade sobre essa questão racial. Não que eu não devo falar, lógico que eu devo falar, devo apoiar tudo. E ali é a questão do índio. Então, assim, alguém que está lá no estrado, lá em cima da sociedade, ele não, às vezes ele não tem visão do cara que está embaixo. Não, às vezes não, ele não tem a visão do cara que está embaixo. Então, para ele, é muito bom. O Fernandes começou assim, a chegar no povo, o mundo é bom, parece bom. Quando ele conta o Guinga, ele conta o Cláudio, que ele começa a tipo, tem uma coisa estranha acontecendo. Então, e dentro disso já tem uma reflexão. Então, a política, por isso que eu falo, a política tem tudo. Né? A filosofia também, essa questão da liberdade é muito questão filosófica também, né? O que é liberdade? Liberdade de não se entregar aos pecados? Isso é uma visão mais da igreja católica. O que é liberdade? Liberdade é poder ir e vir, poder se expressar. É uma questão que é difícil ser respondida. Eu acho que acho que essa parte que eu achei mais interessante também, nesse aspecto mais político e filosófico do livro, que é justamente essa apresentação de, não, calma aí, existem várias formas. Né? Você colocou a liberdade, a justiça também é um termo aí que, né, relativo, né? As pessoas têm seus lugares, né, entendem de formas diferentes, autores, tem muitos autores que falam sobre esses temas, né? Então acho que eu acho que é um ponto bem interessante, até no mundo que a gente vive, que no geral as pessoas pensam que existe não, essa forma aqui, né? E seguem pensando assim, quando se deparam às vezes com uma outra forma de ver, tipo, já se fecha, né? Já... Tipo, meu, eu acho que uma passagem assim que, além dessa, tipo, dessas falas, sempre traz uma reflexão bem interessante, assim, tipo, nessa da liberdade, você traz os pontos de vista do Pedro Ernesto, traz também algumas frases que realmente ficam na cabeça, tipo, sair brincando, várias frases que você deixou no livro, né? E uma que me pegou muito foi justamente nessa passagem do Pedro Ernesto junto com o Guiba sobre liberdade e tal, em que ele relembra, tipo, a fuga do filho, sem querer, tipo, olha, mas, tipo, ele fala que lembranças, assim como palavras, machucam mais que ponta de lança. Tipo, meu, esse negócio, cara, esse negócio é realmente um. Isso me lembrou uma outra referência. É um sentimentalismo, sabe? Uma melancolia que a gente sente a oportunidade realmente, assim. Uhum. Fala da referência. Eu acho que eu não peguei referência. Me lembrou Naruto, cara. Caraca, foi tanto Naruto. Você falou, tem uma frase que como que é mesmo? Suas palavras machucam mais do que a lâmina da sua. Não, Eu olhei, caraca, mas será que veio por aí? Porque você traz, né, tipo, referências de várias obras, né? mas eu provavelmente estava discutindo Belchior esse dia. As palavras machucam mais do que Naruto. Sei. Naruto também. Não assisti um episódio de Naruto, mas eu vejo esse Naruto. Um negócio foda do Naruto. O Naruto é herói. Jornada, lembrei dos gregos, né? Meu, tipo, e a gente vê realmente, né, isso funcionando no livro, assim. Como eu falei, uma leitura bem leve e que realmente traz, né, tipo, esse sentimentalismo, essa melancolia dos personagens. Sem deixar faltar a comédia, né? Tipo, eu falei, literalmente, o professor Luiz falando em algo pra mim, tipo, a história do Pepe através do livro, assim, entendeu? Então, quando entrou na parte, porque são meio que 3 atos ali, quando entrou na parte do Cavaleiro Branco, eu fiquei preocupado, né? De não ter esse tom de comédia mais. Porque quando eu escrevi ele pela primeira vez, aí eu falei, isso aqui já fugiu, né? Não tá dialogando, não tá conversando. Só que eu fiquei nessa dúvida, falei, mas essa parte aqui, ela é mais séria.
que é a parte crucial do livro, ali, a parte que fala do Cavaleiro Branco. Né? Aí depois fui lá, eu li umas 3 vezes, fui colocando os elementos lá, eu não sei, acho que vocês que leram aí, fugiu um pouco, continua engraçado. O tom é bem mais pesado também. Tom Assim. pesado, né? Negócio que fica, tipo, tá tudo coloridinho e começa a ficar assim, né? Porque, meu, é justificando os fins, né? A gente tá ali pra entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo com o Pedro e o seu grupo, e o que vai acarretar no final, o que eles vão fazer pra tipo, conseguir realmente chegar no final daquilo. O tom do Cavaleiro Branco é isso, o preto e branco, a melancolia do personagem, assim, com todas as suas questões, né? Eu não vou falar de novo, quase que falo só, não vou falar, mas é justamente isso, é um se construindo para o fim, né? Tipo, precisa dessa. Então, pegando mais sério, né? Precisa muito disso, né? Senão o livro não se leva a sério, não se leva a sério. Né? Precisa daquilo para dar um equilíbrio e chegar no final que realmente, sabe? Não vi como um problema, não. Não acho, mesmo que tenha mudado um pouco o tom, assim, não sinto como um problema, né? Até porque, tipo, vai para lugares bem sombrios mesmo, né? Tipo, da questão da perda, da questão do luto, né? Então, eu acho que essa relação né, entre a comédia e a tragédia, eu acho que é uma coisa bem interessante e relevante, né? Porque você não traz só... É isso, né? A gente não é só sério, a gente não é só cômico, né? Essas coisas se relacionam, né? Eu acho que não vi como um problema, não. Foi a parte que eu comecei a gostar cada vez mais, assim, né? Porque ali foi Eu comecei o livro, eu fui tipo, calma aí, então, aí depois, não, legal, eu gostei. Eu fui entendendo também a proposta, né? Então, sim, cara, a parte agora que você falou da questão desses sentimentos, tudo, eu acho que tem uma parte lá que também fala do luto, né? Cara, que capítulo que é mesmo? É do A Morte Tranquila? Nem eu lembro o capítulo que gosta. Fugiu com que é uma morte, uma boa vida ou uma melhor morte? A parte lá que fala Sim. do barco lá. Sim. Cara, ali eu não sei, ali eu não sei porque eu quis escrever sobre o luto, ali é sobre o luto mesmo, né? Que não é estranho que eu não tinha passado por um momento de luto, né? Mas eu Mas tá uma pandemia, né? tava, talvez seja isso, talvez fosse o caso da pandemia, era verdade, não tinha pensado nisso. Mas ali é um capítulo que fala bastante dessa questão do luto, assim, de você querer as coisas não ter, e, ok, não tem problema se você não conseguir, sabe? Acho que foi a parte que me deixou mais assim, meio de, fiquei até um pouco emocionado. Sei lá, gostei tanto de ser personagem em cima do Pedro Ernesto, não, mas ficou feliz, cara. Várias camadas, várias. Sim. Tem tantas camadas que tem como fazer várias DLCs. Tipo, a gente estava falando em off-topic, né? Tipo, tem a história do Cabelo Branco, tem a história do Bardo, né? Tipo, que dá que tem outras raízes, que tem outras histórias com base nelas, porque são realmente bem interessantes, né? Tipo, quando você começar a história do Morto, onde que ele tá querendo ir e tal? Mas, tipo, realmente cria um negócio interessante, né? Porque o Bart só tá ali como um personagem secundário, como um espectador igual a gente que tá lendo, né? E depois ele tem toda uma história ali por trás daquilo, entendeu? Uma reflexão que ele mesmo teve sobre o acontecimento lá e foi criando uma historinha igual as outras raízes pra ele, que eu acho bem interessante também. Não, mas tem algumas pontas que ficaram né, para os próximos deles, são bem interessantes. Apesar que eu achei o final, cara, depois que eu escrevi o final do Pedernense, eu falei, será que cabe uma continuação? Não sei, cara. Eu achei o final redondinho ali, acho que terminou do jeito que eu queria, né? Não sei, pode ser. Porque as ideias elas vêm, né? Elas vêm meio que naturalmente, assim, no dia a dia. Não, cara. Mas você tem outras ideias de outros livros, assim? Eu tava querendo escrever um cyberpunk agora. Comecei a escrever um cyberpunk. Eu gosto pra caralho de cyberpunk, cara. Nossa senhora. Tanto é que quando saiu lá o Cyberpunk 2077, eu quase chorei de raiva, porque eu peguei ele na pré-venda, fui jogar no primeiro dia, falei, que bosta, cara. Peguei o dinheiro de volta, tanta raiva que eu fiquei, cara. Porque eu sou fã, né? Lembro que eu li lá o Neuromancer, eu gosto pra caralho do Gibson, né? As imóveis já não é cyberpunk, né? Mas as imóveis é um cara que você teria na mesa de bar, né? Pra ter uma ideia. E quando eu joguei em 77, nossa, cara, foi uma decepção, assim, foi uma ástima, cara.
Aí tudo bem que hoje é muito jogo, né? Só que eu não voltei a jogar direito depois, né? Mas é um tema que eu gosto muito, questão do Blade Runner também, né? Assim, pô, caralho. Então eu queria escrever alguma coisa dentro desse universo, assim, né? Do Cyberpunk. E o universo cyberpunk já é um próprio universo para discussões de classes sociais, né? Tipo, os mais fodas lá no topo, enquanto o pessoal tá lá no lixo, entendeu? Então é uma reflexão bem legal. Tipo, eu joguei o jogo depois de uns 2 anos do lançamento, comprei ele, já estava super atualizado e tal. E real, então, dá pra ter uns insights bem legais com ele, né? Tipo, tanto, você pode até começar como um cara lá no topo, mas você vai cair pra merda, você vai conhecer o lado da rua, né? Tipo, um livro, Cyberpunk, realmente sempre tem um insight, uma passagem sobre uma classe social, sobre esses lances, né? E como você já tem toda essa bagagem, já no Perdenaz, com tipo, personagens numa simplicidade assim, no filme, conseguiu trazer uma reflexão legal. Imagina fazer uma reflexão sobre Cyberpunk, que é um negócio que é realmente só aquilo, né? É muito dominado por corporações, né, cara? É como fazer umas críticas sociais ali fodidas ali, naquele universo, né? Interessante, né? Mas vamos ver, né? Então, rascunhando um projeto e quem sabe, né? Daqui um ano ou dois. Você já jogou Cyberpunk? Já... Cara, não joguei. É um universo que eu, né, gosto, vai, tipo, a partir do Matrix, que eu comecei a curtir. Agora, não pensando aqui quais outras. Putz, tem. É que eu não acho que é tão cyberpunk assim, aquele. Carbon. Carbon, sabe? Então, eu acho que são narrativas, às vezes, entre aspas, né, mais fáceis até de fazer do que retomar um período como o período feudal, porque, na verdade, são desdobramentos do que a gente vive, né? Em muitos aspectos são coisas que a gente já está vivendo, né? Pô, as grandes corporações que controlam a relação entre humano e máquina, né? A questão dos celulares, dos PCs, enfim. Então é um universo que é bem interessante, assim, né? Mas eu acho que todo o nível, né? Tipo, todo o universo ele pode ser muito bem trabalhado, né? E você vai ter tipo aqueles os grandes autores e às vezes obras menores e no geral a minha leitura as obras menores são aquelas que não conseguem tocar justamente nessas questões mais humanas mesmo das relações, tipo você não você lê, você não consegue se enxergar aquilo muito real, né? Tipo essa pessoa, mesmo que seja um universo fantástico, né? Você olha e fala, cara, tipo, não parece factível para um ser humano esse portar desse jeito, né? O universo de Cyberpunk é bem interessante, assim. Você pode ter uma Kindle também. Você Aham. chegou aqui? Não, aqui eu não vi. Foi a primeira obra de Cyberpunk de contato. Também uma reflexão bem fodida. E é um desenho legal. Né? Desenho não, é anime. Ó, tá aí, tem Uma hit aí, O desenho vou tomar uma porrada na rua. Esse tem um cosplay, né? Mas é um anime. Deixa bem claro. E, tipo, geralmente esse tipo de obra realmente já deixa bem claro os papéis de cada um na sociedade, né? Interessante isso. E o que eu não consigo entender, especialmente por outro lado, é a pessoa que, por exemplo, ela exige que uma obra não tenha. Ah, nossa obra, eu vou ler sua obra, mas ela não tem que ter um caráter político, não tem que ter um caráter social. Pô, mas peraí, o que você quer então, né? Sabe? Por isso que eu sempre falo, cara, tudo é questão política. Tudo que você for fazer na sua vida, preço do pão, padaria, tudo é questão política. Por que uma obra escrita por uma pessoa? Porque são os pensamentos da pessoa. E o que a gente tem que exigir que não seja, não quero, não gosto dessa obra, porque o autor não teria que ir para esse lado, tem que ir para outro. Pô, mas peraí, isso é censura, né? Se o cara está escrevendo, deixa o cara escrever. Se você compartilha ou não, aí é outra. Se você discorda ou concorda, é outro questionamento. Mas porque eu sinto que a gente vive muito nessa época de, não, você não pode falar tal coisa. Não posso falar tal coisa. Quem falou que eu não posso falar tal coisa? Eu posso falar o que eu quiser. Né? Eu posso escrever
uma obra que mais para a esquerda, mais para a direita, sabe? Então, não tem que ter esse regramento que parece que tem hoje. Tem uma censura, e hoje não é uma censura que vem de cima, não é uma censura estatal, parece que é uma censura que vem da linha horizontal, uma censura que vem do próximo, né? Que, de certa forma, não deixa de ser uma censura. Não, você não pode falar isso, você não pode escrever isso, você não pode pensar isso. E que é que a gente está vivendo, né? E geralmente são os defensores da liberdade de expressão, que são aqueles que você não pode. Mas acho que você não acha que tem uma grande relação, mesmo em outros tipos de sociedades autoritárias, né? Muitos dos medos é justamente esse da delação, né? Tipo, você está com alguém próximo ali e, na verdade, essa pessoa vira... Né? Que é o pior tipo de censura, né? Que aí a gente entra em outro livro, que é o 1984, né? Do George Orwell, que também fica uma recomendação aí para os queridos telespectadores aí, que é um filme interessantíssimo. Sim. É muito bom, cara. Eu acho que esse tipo de censura realmente já fica. Também impede de ter outras obras, né? Tipo, às vezes nem fica explícito, lancei, recebi tal crítica. Às vezes as pessoas já antecipam isso, não vou escrever porque já sei que vou levar tua crítica e vou guardar pra mim, sabe? Negócio que já fica só pra ti, entendeu? Porque eu, particularmente, tipo, quando eu vou escrever alguma música, eu fico pensando, o que as pessoas vão achar disso? Mas eu nem lanço, às vezes eu nem escrevo, eu tipo, só deixo, sabe? Você que também escreve, eu acho que você já tem tipo, um pensamento sobre isso, né? Ah, sim, sim. E vai justamente nesse lugar mesmo, assim, né? De, inclusive, coisas que eu sinto que... Eu escrevi um poema recentemente, assim, enviei só para algumas pessoas mais próximas, assim, até porque eu sinto que o espaço... Isso é muito louco, né? O espaço público, hoje em dia, as coisas mais importantes não é possível falar sobre elas, né? Sobre as questões do luto, das dificuldades e dos problemas e de como você se relacionar. Quando a gente vive numa sociedade muito do ressentimento, você não consegue lidar com o outro sem ter essa disputa, né, de ressentimentos, assim, né? Eu penso muito isso, assim. Então, na verdade, num momento, assim, eu tô numa trava, pelo menos na música, né? Eu tô escrevendo mais, tô com dificuldade de tempo, mas tô escrevendo mais do que compondo. Mas tem esse lance de uma dificuldade, assim, de disposição mesmo, né? Você vai escrever, vai fazer alguma coisa, compor, você, puta, cara. Até apresentar para as outras pessoas, às vezes, vira uma dificuldade, né? Então, é uma coisa interessante porque, né, se a arte seria esse lugar de uma determinada liberdade que você teria mais abertura até para se expressar, né? Pô, que mundo que a gente está vivendo que a gente, a cada momento, isso daqui, ou então você, no geral, o que acaba acontecendo, a gente, vou escrever isso daqui, mas de forma bem enigmática, aqui para me encher o saco. A pessoa que entender, entendeu? Essa galera vai me comentar. Mas é uma situação muito chata, né? Porque a música também é algo que é muito subjetivo. O cara compõe. Aí se eu chegar pra você, pô, você escreveu uma música lá, mas você colocou tal coisa, ficou meio chato, né? Uma questão política. É uma coisa meio desagradável, né? Você fala, pô, peraí, cara, minha música, pô, é a minha expressão, né? Sim. É porque a sensação que fica é, tipo, eu não posso me expressar. Então, que tipo de sociedade é esse que a gente vive, então? Fogo, cara, fogo. Isso. Puxa um assunto mais animado aí que ficou. Eu gosto particularmente bastante desse tema, mas eu fiquei mais pensativo, na verdade. Reflexão, né? Quanto a gente se deixa os outros impactar as nossas próprias obras, né? Sabe? Você mesmo falou, tipo, você mesmo foi escrevendo, foi deixando de lado as coisas e tal. Quantas outras pessoas têm isso, sabe? Na sua atitude de deixar de lado algumas outras coisas, né? Sim. Verdade, cara. Seria isso. O clima.
assim, Extremamente. Vou fazer umas piadas agora. Foi bom demais. A ponta dessa daqui. Isso aí foi Bom, cara, é bom que fiz alguém subir em posição, né? no posto de saúde lá, mano, esperando ser atendido. Chegou o Bimba. O Bingo, se eu tivesse pensado nisso, eu chamaria o Bingo. Você não vai poder. Acho que o chupado de mel eu não tentei, cara. Não dá, não. Descrição. Eu não lembrava disso, cara. Que fofo, cara. É a descrição aí, respingou nos outros, nos outros integrantes do grupo. Os outros começam a protestar em si. Tipo, o Will pode continuar tipo, a discussão dele. Olha, tranquilo. Não tem ninguém jogado no pior. Mas contou outra pezinha pra ele. É isso aí. Legal, e legal que foi perto do final ali, né? Então foi pra dar uma quebrada. Né? Sim, tipo, já tava um clima super pesado. Já tinha acabado o capítulo do Cavaleiro Branco, né? Toda aquela questão do luto e tal. Chegam os heróis lá. Tipo, tudo pode, né? O clima já sobe, já. Apontar para sincronizar de novo. E no final eu escrevi antes de escrever o último ato, né? Eu tinha na cabeça que no começo do livro eu falei, não, presta atenção em tal detalhe, que tal detalhe vai ser o final do livro. Né? Tudo vai se resolver por conta daquele detalhe. Aí depois, aí o primeiro final que eu escrevi fugiu desse detalhe, né? E lá no começo, lá, o cara prestar atenção no negócio, chega no final, não tem. Tem que refazer alguma coisa. Então, só que o duro é que às vezes você cria o final, que eu tinha na cabeça já como vai terminar. E aí eu falo, mas como que eu vou chegar nesse ponto, no último ato? Como que eu vou caminhar até chegar naquele final ali que eu quero, que eu acho que é um final difícil da história, é um final mais leve. Eu queria, não é um final feliz, mas é um final também não é triste. É uma coisa que tive bastante dificuldade também. Puxa, então você. Tá dando uma interferência no microfone. Tá me chegando? Só falando aqui mesmo? No final, né? No final. Mas é isso, né? Tipo, retomou a questão do tom do livro, assim, e finalizou. Eu gostei do final, assim, que chegou no vídeo e tal. Não foi, tipo, aquele final cristal pra todo mundo, mas também, tipo, não foi super feliz, não. Então, final, pé no chão. No final é normal, né? A vida é agridoce, né? É, sabe? Tem, né? Pensando em outra coisa? Tá. Acho que uma questão interessante, né, é o tempo, né, de escrita. Você mesmo disse que esse livro foi uma ideia que surgiu há uns 14 anos atrás, aí foi mudando, você foi escrevendo, né, e de novo, né, jogando para as coisas tristes, essa relação. Acho que eu sou uma pessoa triste, né? Não, mas essa relação entre o mundo que a gente vive, né, que é o mundo dessa agilidade, da velocidade, você tem que estar sempre produzindo conteúdo, não sei o quê, e essa relação tão diferente que é com a arte, né? Você vai escrever um livro, você vai demorar. Tem como demorar. Você vai escrever, fazer uma música ali que tem bastante significado, cara. Mesmo que a música em si possa ser composta em pouco tempo, é um longo processo, né? Então, como é que você vê isso, assim, essa relação entre essa produção, a sua produção, esse mundo que a gente está vivendo? Cara, é que assim, eu lembro que para sentar para escrever, eu falei, não, eu quero escrever uma coisa legal. Eu cheguei até a ver uns vídeos no YouTube, né? O pessoal lá que ensina técnica de
narrativa, tudo, daí eles sempre falam, você tem que encarar como se fosse um trabalho. Então você tem que sentar ali, ficar 8 horas ali, escrevendo, só que eu até também, vou sentar aqui 8 horas, não vai ser nada, porque às vezes as coisas não tem dele. Às vezes você tem um insight, ou desnecessário, às vezes você tem um insight, assim, vem uma ideia e você tem que sentar e tem que escrever isso agora. Talvez daqui a 5 minutos você mude sua opinião. Mas assim, eu acho que a pressa, dessa vez eu não cometi esse erro de ter a pressa para terminar. Geralmente quando eu começo eu quero terminar, aí talvez por isso eu acho que grande parte das coisas que eu escrevi é uma merda, porque às vezes eu fiz aquele espaço de tempo lá e eu falei, puta, ficou uma bosta. E o Pedro Ernesto não, o Pedro Ernesto foi tipo um filho mesmo, cara. Eu falei, não, vou fazendo aqui, vou levar. Tanto é que, cara, eu me peguei muitos personagens, porque tem uns personagens assim que eu tô olhando, não posso dar um fim com esse cara, coitado desse cara. Sabe, e depois eu vou pensar que eu tô ficando louco, né? Porque esse cara é um exemplo de ficção, né? Mas eu fiquei, tipo, não posso dar um fim com esse cara desse jeito, coitado desse cara, vai se fuder a vida inteira, eu vou foder a vida desse cara. É uma coisa meio louca, eu acho que isso aí. Talvez deva procurar um psicólogo para alinhar os pensamentos, mas a pressa realmente ela atrapalha bastante. Então, assim, você vai escrevendo, você vai reler provavelmente 5, 6 vezes o que você escreveu, até chegar no tom que você gostou. E aí, cara, a hora que você olhou aqui, achou legal, aí tem outra batalha, né? Que você correr atrás, pô, como é que eu faço para publicar? No começo, eu joguei pela Amazon, que era um meio mais fácil mesmo de ter a publicação. Mas aí eu enviei o original para a editora, tudo, estou esperando retorno. E, às vezes, para fazer a versão física é caro demais, cara. Então, acho que isso é uma coisa que meio que desestimula. Mas eu estava conversando com a minha esposa lá, a gente vai fazer um financiamento coletivo, né? Legal. Sem pressa também, para fazer um impresso, a gente estava pensando em brindes. Mas acho que a pressa realmente é o que acaba matando a onda. Então, essa necessidade de você ter um conteúdo regularmente para você produzir sempre, para as pessoas consumirem sempre, acho que acaba atrapalhando, né? Eu vejo isso muito em filmes seriados, né? Por exemplo, eu gostava bastante daquele Sobrenatural. Pô, até a quinta temporada eu achei foda. Cara, que ser foda. E depois que foi se arrastando, que o cara, de repente, tinha um contrato, ele se viu obrigado a continuar escrevendo. Chegou uma hora que virou um farol aquilo, né? Com todo respeito, mas se você gosta, você tá errado. Até a quinta temporada foi melhor. E eu acho que essas coisas, quando elas ficam muito comerciais, ou quando você leva para esse lado, eu acho que tira um pouco da obra, assim, cara. Você mata um pouco ali, né? Porque você acaba perdendo o carinho que você tem pela sua obra. Você fala, não, tem que escrever, tem que fazer, porque tem que publicar. Deve ser mercado, né? Deve ser mercado. E aí você perde a relação que você tem, que eu acho que é uma relação muito legal com os personagens, né? Você se apega aos personagens, cara. Eu acho isso muito louco, né, cara? Acho que vocês devem ter a música, por exemplo. Deve ter uma música que você se apegou mais, né? Não sei. Pô, é uma relação bem, bem legal. É bem explicável assim mesmo, né? Mas a questão que você estava falando sobre a publicação do seu livro, quando você começou a escrever, você já pensava nisso? Você tipo, queria mesmo? Não. Pensava só. Porque eu queria escrever alguma coisa. Porque eu sempre achei foda Stephen King, eu achei foda. Eu sempre fui para essa área aí, depois do Lovecraft, que eu fui conhecer mais tarde. Mas eu gostava também lá da Agatha Christie. Então eu sempre falei, pô, legal escrever um livro. Seria legal viver de escrever um livro, né? Até pela faculdade eu também pensei em fazer livros assim, acadêmicos mesmo, mas aí quando eu comecei a escrever mesmo, vi que não era minha área. Eu falei, não, eu quero ir mais para o lado dos romances mesmo, porque o romance você escreve sem ter comprometimento todo, aquela rigidez da academia. Tanto é que eu quis escrever algo leve. Né? Tem um professor amigo meu lá que a primeira vez que ele pegou o livro, falou, pô, cara, o livro é uma leitura leve, né? Mas você está esperando muito de mim, né? Uma escrita acadêmica. É algo mais uma conversa, uma roda de conversa, né? Mas eu não pensava, caramba, publicar depois que eu terminei o livro que eu comecei a pensar, pô, agora eu posso desde publicar isso aí, né, cara? Quem sabe? Fica legal. Aí surgiu uma coisa que é interessante, né? Eu venho tendo a felicidade assim dos meus amigos estar começando a publicar coisas, né? Aí você lê a obra da pessoa, aí você comenta, você vai lá, conversa com a pessoa, como que você sente essa relação assim
das pessoas, dos seus amigos, de às vezes uma ex-longa data, aí você apresenta a obra, o cara vê todo um aspecto seu ali que às vezes nem sabia que existia, né? Era foda. Então, porque eu tenho essa conversa agora com vocês, com algumas pessoas que a gente percebe que o livro, pô, escreveu um romance ali, bonitinho e tudo, mas tem umas coisas pesadas ali que às vezes até eu tô meio surpreso agora. Mas, por exemplo, teve um amigo meu lá que leu, falou que se emocionou. Com isso, né? Aí vem de novo, né? O meu sabotador interno. Que vida triste, isso foi esse livro, pô, que tristeza. Aí depois ele começou a conversar, falou lá no final tudo, eu falei, não, legal. Então, não sei. Mas isso é legal porque parece que a obra continua viva, né? Então, quando você encontra alguém que leu e gostou, aí a minha primeira reação foi: gostou? Sério? Você gostou? Eu gostei. Aí aquele sabotador vem, aí depois, quando você põe o sabotador de lado, você fala: pô, legal, o que você achou legal? Aí vai falando, pô, verdade, né? Reflexão legal. E é interessante as pessoas comentarem uma coisa que você fez, sabe? Tipo, às vezes você olha assim, pô, tá, realmente foi um negócio legal, né? O pessoal tá comentando ali. É uma coisa que eu não esperava, não, cara. Tanto é que o João fez o convite, tudo, depois do dia mandou mensagem: você está pronto? Você pronto para quê? Eu vou no podcast do livro. Ah, é verdade, né? Tem isso. Bora lá, né? Os caras querem falar dentro do livro, né? Vamos lá, a gente vai lá, conversa. Então, sei lá, eu acho que é algo que é novo para mim e é algo que eu estou gostando bastante. É isso. Pederneiras está aqui com todos nós. Pequeno universo de Pederneiras está em cada um de nós. Principalmente o Guima. Cada um tem um pouquinho de Libra, né? Muito bom, cara. Legal, legal. Pensado. Você tem alguma pergunta? Eu tinha pensado numa outra coisa, mas eu esqueci agora. Tem alguma? Pensou? Eu já tenho minhas minhas. Será que tem alguém mandou alguma coisa? Não. Você comentou sobre essa questão da publicação, né? E como que você vê, tipo, essa parte do mercado de livros e de publicação, né? É interessante, a gente teve um outro podcast com o Fernando, que o Fernando é não sei se você conhece o Fernando Tavares, fascista. Ele, eu nem sabia disso, o que ele queria ser quando era mais novo era escritor, né? E depois ele foi para música e tal. E a gente chegou nessa, pelo menos eu tive um insight, né? Pô, na música, pelo menos, você tem, é mais fácil você ter contato com essas pessoas. Né? Pô, a pessoa toca, a pessoa, né? E na escrita, não. Né? Tipo, putz, o Fernando ele foi contando várias pessoas que ele foi contando, desde o vizinho dele, de apresentar, tipo, ó, aqui ele tem esse instrumento, não sei o que, não sei o que lá, você vai falar, daí vai fazer aula, né? E vai encontrando pessoas que vão te auxiliando, assim. E ele, essa questão da escrita, pô, todo mundo aqui gosta de escrever, né? Inclusive tem bastante gente que gosta de escrever, mas às vezes a gente nem mostra um para o outro, né? Às vezes não tem tanto essa, diferente da música que tem uma área comercial mais de localidade, né? Tipo, tem os músicos da cidade, essa coisa dos escritores da cidade é uma coisa que não é tão forte, né? Eu ia perguntar em relação a isso, né, uma coisa mais assim de você, para você apresentar, as pessoas que leram antes de você concluir, teve isso? Ou você concluiu e apresentou meio pronto? Não, eu concluí, eu terminei a obra, eu falei: não, agora que eu escrevi isso tudo aqui, eu preciso de pelo menos um feedback, né? Alguém tem que dar um retorno disso aí para eu saber se ficou legal ou não, para ver se de repente tem um futuro. E aí eu até joguei na Amazon lá, né, o
preço inicial, é que eu deixei errado lá, o preço inicial é 99, depois eu deixei de graça. Porque a ideia é que você lê aí, se achou legal ou não, você, a solução é compartilhar, você compartilha, né? Avalia lá, mete 5 estrelinhas na Amazon lá. E aí o pessoal fica pegando, e geralmente são os mais próximos mesmo. Porque eu sou uma pessoa que faz questão de quem sabe quem eu sou, vai pegar e começar a ver, não faz sentido. Mas é mais um círculo assim. Tanto é que eu estou até pensando na questão do financiamento coletivo, que talvez seja uma maneira de se explodir, de estourar essa bolha, né? Talvez, porque a plataforma Catarse lá, ela consegue chegar em lugares onde eu não consigo chegar. Né? Mas eu tentei colocar também em grupos, né? Tem grupos no Facebook, principalmente, tem grupos de escritores, só que daí, cara, esses grupos aí eu acho meio complicado, porque aí todo mundo querendo colocar sua obra lá, mas ninguém discute nada, sabe? E geralmente as obras são aquelas obras com aquela capinha de catuaba lá, que tem um cara musculoso carregando a cotovela, assim. E eu fui fazer uma pesquisa nos livros, os livros que mais vendem são esses, né, cara? Eles saem sim uma tiragem, esse tá, puta, meu Deus do céu. Mas, e o feedback, geralmente o feedback é o pessoal, né? A pessoa vem, geralmente trabalha comigo, me conhece, vem e fala, pô, né? Subiu em tal fase, pô, dá risada, fala da cerveja, fala da atendente, tá vendo? Mas é mais isso, é mais uma coisa pessoal mesmo, né? No momento, né? Tomara que isso possa mudar um pouco. Mas a questão de pegar, fazer, terminar e mostrar para alguém, isso tem que ter um pouco de cara de pau mesmo. Porque se for pegar na sua mão e falar, você escreveu alguma coisa, meu querido? O que você fez hoje? Não vai fazer isso, né? Porque a gente está sendo esmagado pelo trabalho aí o tempo todo. Então, não custa nada. Pô, eu vim aqui, pô, dá uma olhadinha aí, cara. Vê pelo menos umas 10 páginas para você ver se você gostou ou não. E aí a pessoa, quando ela começa a ler, ela vê que é uma coisa mais leve, a tendência é ela ir lendo. É o que eu falei, duas idas ao banheiro você mata o livro. Que é o que eu queria mesmo. Você lê ali, rápido, flui e acabou. Aí depois você fica mastigando ele. Você fica pensando. É isso, mais ou menos por aí. Eu não tive uma outra questão. Ah, pensando. E eu achei interessante, porque para mim marcou bastante, né, ter a passagem do Bardo. Né? Eu achei mais interessante quando o Vitor comentou, você, cara, tipo, eu nunca tinha pensado muito nisso, é, tipo, tem a relação com a pandemia, né? Foi um período aí, né, os meus pais estão com 70 anos, eles falam, cara, nunca vivi uma coisa dessas, né? E dessa relação com o luto, né? E foi uma coisa que me marcou, porque também o próprio personagem ali, ó, de o, o vilão, tem uma coisa muito forte disso, né? Dessa relação com o luto e com o ódio também, com a raiva, assim, né? Então, eu achei interessante, né? Essa relação do luto do luto não, né? Da vida e da morte, né? Que você traz na questão do bardo, né? Porque para mim pareceu até uma coisa conectada, né? Foi conectado? Sim, você pensou isso de forma conectada? Como é que você... Então, o Bardo, o capítulo do Bardo, eu quis dar um respiro, porque teve toda a luta lá, lá do urso, lá tudo. Aí eu falei, não, preciso dar um respiro. Então, isso aqui eu vou inventar aqui que a batalha foi épica e vai ter um Bardo. Só que como foi escrevendo o capítulo do Bardo, aí foi entrando em questão do luto. Eu acho que realmente deve ter essa carga da pandemia que foi muito difícil, cara. Tem que trabalhar em remoto e depois indo para a escola vazia, aí você vê pessoas esperando pessoas. Né? Então eu dei sorte de pessoa muito grata porque eu não perdi ninguém, né? Então eu sou muito grato por isso. Mas você, pô, não tá
ali no dia a dia com pessoas que perderam a família inteira, sabe? E o cara tem que estar ali, porque tem que estar ali, porque tem que trabalhar, não sei o quê. Então, acho que tem essa carga do luto e tem essa carga também do que permeia o vilão da história, né? Que é a questão do... que eu não quis fazer um vilão raso, apesar de ser um livro, assim, fluido, que a leitura vai fácil, não queria criar só, ele é vilão porque ele é vilão. Eu acho que isso é meio tosco, né? Às vezes acontece. Então, e ela tem essa carga, essa perda também, o luto. Então, o luto é uma coisa que eu fiquei reparando sempre também a obra inteira, né? A obra inteira sobre perda. E é mais sobre perda do que sobre ganho. Talvez no final, né, seja diferente. Cada um deles está lidando com coisas que não podem controlar, né? Tipo, o que define o final é como cada um soube lidar com isso. Tipo, o Berenese lidando com coisas que não pode controlar, eu vou falar, e a vilã ali, tipo, como que ela lidou, né? Cada um tem seu final de acordo com isso. É um negócio meio estoicista, de se pensar, né? Tipo, vou pegar nesse... Principalmente no Cláudio, eu acho que o Cláudio é estoicista, né? Cláudio é vida louca, não sei se vida louca. O Cláudio tá curtindo ali, não sou um cara. Meu nome é Cláudio, meu cachimbo, é isso aí, galera. Mas Sei que a vida tem seus pesos e suas alegrias. a vida, cara, a vida é isso. A vida ela acontece e como que a gente lidar com as coisas que acontecem. A gente não tem controle, não tem controle sobre nada, na verdade. Então, e no capítulo do Pago, né, que é o Júpiter, entra bastante essa coisa. O cara, porque, pô, ali ele escreve ali, o épico dele, na cabeça dele é o épico dele, que ele vai aplicar, vai ter uma ascensão social, mas ele vê que realmente não é isso, não é assim que acontece, a vida não é assim. Mas ele não termina mal, ele termina bem, né? Porque ele, de novo, querendo dar um fim feliz. Feliz não, né? Um fim menos trágico, talvez, para os personagens. Isso aí morre bem rápido. Tem uma boa vida e uma melhor morte. E logo no início, né, você coloca uma questão sobre conhecimento, né? Que você fala uma frase bem comum, né? Que é essa questão, pô, preferia ser ignorante e não sofrer tanto, né? E como que, por exemplo, e agora você falou dessa questão do, do bardo, né? Para mim é uma visão até contraditória com essa, né? Porque putz, a sabedoria dele foi, né, putz, cara, na verdade eu tinha essa ideia que era ser bem sucedido, que era, né, estourar, digamos assim, né? E aí também eu percebi que a alegria da vida está em outro lugar, e ele vai e morre bem. Mas você não acha que tem uma contradição aí nessa visão de o conhecimento, ou sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes? Cara, que é difícil, cara, difícil. Essa pergunta, eu não tinha pensado nessa ótica aí, mas o que o conhecimento é liberta. Quando você passa a ver as coisas de um outro ângulo, você começa a entender como funciona. Só que daí vem o sentimento agridoce. Quando você entende como as coisas funcionam, você vê, que nem quando a gente falou que a justiça é relativa, liberdade é relativo. Então, quando você vê que o mundo não é um caminhozinho assim que você segue e vai feliz, você começa a ficar triste. De certa forma, você fica triste, né? Porque você entende como funciona, você se sente impotente porque você não consegue alterar nada, né? O máximo que você consegue fazer é conversar ali com o seu no dia a dia. Mas no caso do Bayern, acho que é mais uma questão de ascensão social, né? De riqueza. Eu acho que ele veio mais para esse lado, né? De ser conhecido, famoso. Ele queria ser famoso, mas no fim não deu certo, mas tudo bem. Mas as coisas que eu precisava eu tinha. Porque às vezes eu não tenho tudo. Mas se eu tenho tudo que eu preciso, pô, fechou. Eu acho que é mais essa linha, né? Da gente mirar coisas que não necessariamente são as coisas que a gente necessita. Interessante, tipo, o capítulo que você fez com o Respiro dá tanta conexão assim, né? Tipo, o barco. É isso. É interessante, acho que é como a complexidade da obra, né?
Porque às vezes a gente escreve. Acho que tem várias formas, né, de escrever. Né, como você disse, acho que a sua forma de escrever foi pô, a longo prazo, foi tendo ideias, aí foi conectando, foi vendo, né? E tem pessoas que têm uma forma de escrita mais metódica, sei lá, constrói toda uma equação. Mas eu acho interessante como a, pô, a gente é complexo, todo ser humano é super complexo, né? Mesmo que a gente fale de forma simples ou traga, ou se ache simples, né? Eu acho que uma das maiores ilusões, né? A gente, tudo que a gente coloca, né? Tem tantas possibilidades de leitura, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Você tem sentido isso, né? Tipo, as pessoas, cada pessoa foca em alguma coisa, olha, tipo, não, aquela parte ali foi a que eu mais gostei. É interessante, né, cara? Porque a leitura também é algo subjetivo, né? Tipo, o escritor ele escreveu a obra, mas você não sabe a maneira como as pessoas recebem isso, né? Então, pontos que são marcantes, né? Tem o pai, marcou bastante, o cara lá que foi pro final, marcou bastante, etc. O Paulo gosta, né? Marcou bastante, né? Então, pô, podia fazer um card com o Paulo do Bosta, né? Um marca-página financiamento coletivo, isso. Card game, o Pode Bosta, o Joker, esse é o Coringa. Ponto, perdeu. Mas uma coisa que eu queria fazer, eu queria que as pessoas rissem, né? Sabe? Eu falei, não, vai ter reflexão tudo, mas eu quero que as pessoas tenham um momento em que ela vai ler ali, vai dar uma risadinha já, sei. Eu gosto de ver as pessoas assim, felizes, alegres, saltitantes, contentes, né? Isso é bacana. É o que você falou, é uma forma de impactar, né? Uma forma de impactar, né? É uma forma de você chegar no humor, ele é uma ferramenta muito poderosa, por isso que ele tem que ser responsável, que ele chega de uma maneira que a pessoa às vezes não está esperando. É traiçoeiro. O humor também é traiçoeiro. Mas bacana, mas essa coisa, essas complexidades que a gente está falando aqui, que a gente está puxando, é algo que realmente a gente só ficou conversando mesmo, né? Tem coisa que tem. A questão do luto, da pandemia, né? Que eu falei aqui no começo, escrever aquela parte do luto lá, mas é estranho que eu não passei por luto, né? Mas tem muito peso da pandemia, tudo. Né? Bem interessante. Essa questão do luto também é que muitas vezes a gente pensa o luto como a perda de alguém, né? No sentido que a pessoa morre, né? Mas existem vários tipos de luto, né? Às vezes você, um término é um tipo de luto, alguém que vai para longe, ou o fim de uma faculdade, o fim de um modo de vida que você está ali, né? Existem vários tipos de luto. É o Tomás que está mas todo luto tem as suas questões que devem virar um meme. É necessário. E aí eu até esqueci, porque eu falei que ia puxar. Desculpa, às vezes eu faço isso. Não, que eu quase derrubei mesmo. Não, era mais um comunitário assim, né? Porque. E acho que isso é um outro elemento da nossa sociedade que é muito essa que eu tinha comentado. Pô, essa questão do ressentimento, ela também traz essa dificuldade de enxergar o luto, tanto no outro quanto em si mesmo, né? Às vezes você olha e fala, não, cara, eu nunca passei por um luto assim, mas às vezes tem vários tipos de luto, né, que a gente passa e a gente não nem se atenta, né? E, né, você falou mesmo, puta, você tá. Mesmo você não tenha perdido ninguém na pandemia, foi cabuloso, né? Pô, uma hora que tá muito 5 mil por dia, cara. Se eu ligar pra TV, você fica psicológico fácil, sabe? E eu fiquei dentro de casa, né, cara? Eu saí de casa e ia pra escola, a escola tava vazia, né? Então ficava lá eu, mais 3 pessoas lá tudo de máscara. E aí, o pior é que você olhando as pessoas vendo normalmente, assim, cara, eu olho na cabeça vai pro saco, né? Sim.
vai um momento, né? Vai ter um momento certo de fazer as coisas. Eu acho que teve essa carga pesada, assim, cara. Até hoje, se você for ver assim, tem uma sequelinha assim, porque eu mesmo não voltei a sair do jeito que eu saía antes, né? Eu era uma pessoa que saía mais de casa, depois da pandemia eu passei a ser mais caseiro. Sim. É uma sequela, né, também desse período miserável. Isso. É isso aí. É isso aí. A gente vai deixar o QR Code do seu livro na edição, né? Essa live vai ficar disponível no Instagram. A gente vai editar, depois eu vou colocar no YouTube, no Instagram a gente vai arquivar. Nisso eu vou pegar o QR Code do seu livro e colocar lá. Se durante a edição você já tiver o link do financiamento coletivo, você envia também. Eu já deixo, então já fica o aviso pessoal que já está assistindo o programa editado. É só ler o QR Code que vai ficar em algum lugar da tela. Você vai conseguir entrar tanto no livro, pela página da Amazon, quanto no financiamento coletivo que o professor Luiz vai escolher aí para colocar a sua produção, né? Para livro físico. E se você leu, gostou, se não gostou também, pode vir conversar, cara. Eu gosto de conversar sobre essas coisas. Manda uma mensagem lá. Outro dia eu estava conversando com um cara lá, aquele Santa Cruz do Parguinho, não sei de onde. O cara veio falar, não, eu li, estou gostando, porque aquela coisa do Serginho Malandro dos anos 80, dele. Tinha mais de 30 anos de idade. Mas eu estou desesperado, seria a porta dos desesperados. Né? Então, Sim, mas é verdade. minha camarada desbloqueadas. Tem referências musicais também, tem capítulos que são títulos de músicas, mas pode vir forçar a gente conversa. Um capítulo com os Elis, né? Qualquer. Tem Esqueci. filmes de referência. Mas eu lembro, eu tinha pego na hora que eu li, eu tinha pego a referência. Que é do Bob Dylan, né? Tem o Bob Dylan, tem bastante. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Pô, adorava. Aquele cessar de fogo. É francês? Minha esposa foi falar em francês, eu não é francês, o cara é louco. Ele é louco, mas ele tá falando isso, né, mano? Tá certo. Só que eu não sei o que significa, cara. Acho que isso é muito louco, sei lá. Pela vida louca. Eu vi recentemente, eu falei, meu Deus. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Leia um livro, se possível, avalie lá na Amazon, que ajuda bastante na questão do ranqueamento, lá na classificação. Isso, agradeço bastante a sua presença, né? Depois de 10 anos encontrando o professor Luiz, 10 anos. fora da sala de aula, como eu falei, li o livro, já veio a presença do professor Luiz na minha mente, falei, caramba, foi ele mesmo que escreveu, eu lembro direitinho das aulas com o Pepe, aí no finalzinho lá no último ano ele me entregando um Hobbit, né, de presente, Teve isso, cara. ele me deu um Hobbit de presente, sabe? Pedindo mais carinho. Eu gosto de livros. Livro é uma coisa que sempre teve na minha vida, cara, que eu o João falando ali para Isabela, eu acho que é de sua fala, veio o Guia do Mochila das Galáxias lá, que eram 5 livros, né? Até o terceiro é legal, o quarto 5 eu li meio arrastado, assim. Aí, como eu tinha comprado aquela edição lá, que via todos os livros, eu falei, vou dar esse aqui para a Isabela, que gosta de ler, porque a gente se dá um livro. Apesar que, talvez, você tem que estimular a leitura para todo mundo, né? Mas com os alunos que senti que eram mais próximos, apesar de porque, assim, eu tenho amizade com meus alunos, só que eu não sou de ir em bares, passear com as pessoas, porque eu sou um cara fechado, né? Não é que eu seja chato, é o meu jeito. Mas aí eu lembro que eu comprei a versão do Hobbit e falei, pô, tem 2 versões do Hobbit aqui, o que eu vou fazer com o João? Eu posso peguei. Eu esqueci disso, cara. Eu te dei o Hobbit, né? Tem coisas do Hobbit também do Pedro Ernesto, né? O Hobbit ele é mais leve, né? O Senhor dos Anéis. Os Anéis é mais difícil de... Toda essa questão de grupo, né? As relações grupais dos personagens e tal. Né? Toda essa dinâmica deles. Mas é isso, eu agradeço bastante a sua presença, curti bastante o livro,
né? Vou rever também, vou fazer outras reflexões que eu não tinha pego assim. Peguei agora conversando, além do chute. Tipo, a frase, né? Os sentimentos, assim como as palavras, machucam mais que pontas de lança, que realmente foi um negócio que me deixou pensativo bastante. Isso foi realmente bem legal de ser lido, assim, bem divertido. Agradeço muito a sua presença, muito bom te rever. Vamos, quer falar nos últimos palavras? Pessoal. Não derrubei, mas se vocês quiserem derrubar, que eu derrubei aqui só para fazer o meme. Tá! Já respirava tudo. Tá. Como se eu estivesse protestando. Acontece, né? Às vezes tem um pau que gosta de chutar. Né? Mas parabéns pelo livro, né? Eu acho. E é sempre um prazer ter esse contato, né, com o autor de uma obra. Sempre a gente traz elementos novos, assim, é uma experiência que eu gosto bastante. É o clube do livro. O Clube do Livro. Legal. É isso, pessoal. Valeu, viu? Eu, Beijo no coração. é,